legal te esquecer. Objetos e memórias, pra sempre eu vou estar com você. Boa tarde, pessoal. Mais um dia de Objetos e Memórias. Adoro fazer esse programa e eu estou pincelando uns baús inacreditáveis. Vocês vão adorar. Vocês vão ver os próximos aí. O de hoje é sensacional. Bom, o livro Objetos e Memórias é um projeto de cunho social para ajudar os idosos que daqui a pouquinho serão numerosos no Brasil e no mundo. Então, os idosos que estão em abrigos, idosos carentes que vivem em abrigos, dependem um pouco da renda desse livro para a gente ajudá-los. Então, eu conto com você para comprar um exemplar do livro Objetos e Memórias. Bom, nós temos além disso uma campanha no YouTube, que é uma campanha de valorização dos idosos, que é Ame, Respeite e Ampare os Idosos. E a gente tem um radialista muito querido, que é o Altieres Barbeiro, que está falando uma palavrinha sobre essa campanha. Vamos dar uma olhadinha? Olha, eu desde criança aprendi com minha mãe e com meu pai para respeitar os mais velhos. E desde criança eu gostava, não é, de estar em contato com as pessoas idosas. Então o que eu tenho que dizer é o seguinte: muito respeito. Porque a experiência de vida que eles têm, eles podem passar para a gente. Então eu acho que não custa nada a gente dar uma atenção, um carinho todo especial à pessoa idosa. Porque, atenção, você hoje é jovem e só é idoso aquele que não morre cedo. Então vamos respeitar os mais velhos, para que no futuro a gente seja respeitado também. Altieres, um grande abraço para você. E hoje o baú é de uma pessoa querida, você já vai descobrir daqui a pouquinho. Bom, hoje estamos com uma pessoa que atuou em diversos veículos de comunicação, tanto em rádio quanto em emissoras de TV. Embora sua imagem seja desconhecida do grande público, a sua voz é uma das mais utilizadas na publicidade e considerada uma das maiores vozes do Brasil. Locutor, publicitário, tenho a honra de receber Antônio Viviani. Tudo bem, Viviani? Como vai, Roseli? Boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer muito grande ter recebido o seu convite, poder aceitá-lo, e estou aqui para a gente viver momentos incríveis aqui ao lado do seu baú. Momentos incríveis, isso vai, olha, muito legal mesmo. Agora, como foi para você buscar essas memórias, recolher todo esse material, fazer toda essa escolha, né, do que levar, o que trazer, como que foi? Eu recebi seu e-mail faz pouco mais de uma semana. Ainda bem que eu fiz uma página, né, para o Facebook, e muitas coisas profissionais estavam já separadinhas. Aí foi buscar o restante da família, aquelas coisas todas que você me pediu, mas mesmo assim é muito gostoso, porque você acaba descobrindo muito mais coisas que há muito tempo não vê, e recordar de momentos tão gostosos, outros nem tantos, mas qual o problema? A vida é feita de altos e baixos, e a gente tem que viver esses momentos e revivê-los também, por que não? Sem dúvida nenhuma. E, bom, então a gente vai começar com grande prazer e satisfação abrir o baú de objetos e memórias do querido Antônio Viviani, que tem aqui catalogado, tem coisas catalogadas. Afinal de contas, quantos anos quantos anos de carreira na comunicação, na locução? De carreira, 74, são 39 anos. 39 anos, não completos ainda. Eu só fui registrado em rádio no dia 10 de dezembro ou 15 de dezembro de 74. Nós vamos falar de tudo isso, legal isso. Bom, nós vamos começar nós vamos começar com álbum de família e por onde que tudo começou. De onde você nasceu, que a gente tem aqui nós temos umas fotos muito boas, que são de onde?
Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil, sul de Minas Muito legal, e depois a gente mostra mais um pouquinho aí, são vários. Bom, Eu Minas... trouxe um catálogo de fotos Cartão de poços. postal, né? Cartões postais de Isso. lá, porque eu sou apaixonado pela minha terra. E você disse que a sua família, algumas pessoas ainda residem lá. Sim, atualmente meu pai, né? Assim, de parente de primeiro grau, somente o papai. Mas eu tenho primos, né? Sua Tem muita gente, muita a família. família. Exatamente. Agora, de avós, olha, nós temos aqui a foto de avó. Ah, sim, a minha avó, Dudu. Ela se chamava Ana Rosa, mais conhecida como Dona Dudu. Dona Dudu é essa de vestidinho aí, de todo estampado. Exatamente. Atrás. E na Nossa Senhora Aparecida, religiosa ela. Exatamente, fazia muitas romarias. Olha! Era isso. E muitas vezes me levava pelas romarias dela. Nas romarias. É. Tá. E aqui a gente tem fotografia de você, pequenininho, do seu pai primeiro aqui, com seu pai, você e sua irmã, é isso? Exatamente, eu, meu pai e minha irmã. Qual o nome do pai? O papai Benedito, seu Dito, minha irmã Luciana, e eu era chamado de Antoninho, porque eram muitos Antônios, né? Meu avô materno era Antônio, meu avô paterno era Antônio, então eu tinha que ser o Antoninho. Ah, você foi o Antônio Neto. Não sou neto porque o vovô se chamava Ferruccio, ele tinha um nome intermediário entre o Antônio e o Viviane. E aí a minha mãe falou, não, Ferruccio eu não quero. Então eu fiquei só Antônio e Viviane. E olha aqui o Viviane pequenininho, deveria ter aqui uns 6 aninhos, talvez. Por aí, acho que até menos. Viu? Até menos, Agora, seus pais, né? O pai aqui... o papai jogando futebol, o terceiro da esquerda para a direita olha, em pé. Pai. E aqui a família toda, você, seus irmãos. Ah, sim, o papai tinha essa romizeta, isso aí foi em 1967, por aí, que ele tinha essa romizeta. E a sua mãe, qual o nome dela? Ruth Gomes Viviane. Então aqui a sua irmã, você tinha mais uma criança? É a Florence, minha prima. A prima. Isso. E depois, olha só, eles um pouco mais velhos, seus pais, é isso? Isso, papai e mamãe lá, Uma viagem que a gente fez. Não, isso aqui é Estados Unidos, Planet Hollywood, maravilhoso. Exatamente. Muito bom. Bom, hoje você tem o seu pai está vivo. Isso, papai está vivo. Sua mamãe já foi para um plano superior. Isso. E aqui todo mundo, a família toda. Aí em frente à Vila Ana Rosa, que era o nome da vovó, né? A mamãe, minha filha, meu pai com os filhos da minha irmã, lá em cima minha irmã e meu cunhado, eu, meus 2 filhos, meu tio João, a vovó Dudu, meu primo João Marcelo, filho do tio João, eu ali mais do Você lado, aqui do lado. Isso, do lado aí, meu tio Cacalo também, e o Renato lá em cima, e o Eduardo, e a família toda aí reunida, talvez num aniversário da vovó. Então, e a vovó Dudu, matriarca total, ela que segurava os domingos da macarronada. Engraçado. Ela que fazia a reunião da família. Vou adiantar só uma coisinha assim, com relação ao nome da vovó Dudu, que nasceu 9 de novembro. Fazia aniversário 9 de novembro. Sim. E meu filho nasceu 9 de novembro, tinha o nome de Eduardo e virou Dudu. Também. Que interessante. Muito engraçado. Foi uma coincidência. Coincidência. E você já um pouquinho, já mais velho um pouco? Com os meus amigos lá na Praça Pedro Sanches, em Poços de Caldas. Era uma turma boa, hein? Uma turma boa. Essa é um pouquinho... Depois, essa é um pouco antes com os meus amigos. O Elinho, o André e o Caio Afonso. A gente estava lá na cantina do Araújo. Refrigerante de garrafa, né? Refrigerante de garrafa. Que não tinha, né? Era dessa época da garrafa. E aqui já a galera já um pouquinho mais velha. Um pouquinho mais velha lá. Curtindo, agora, já mais cabeludo, essas coisas. E agora, nesse tempo aqui da infância e tudo mais, você era CDF, que você me contou. É verdade. A gente tem aqui diploma, gente, da 4ª série, olha que sensacional. Puxa, é verdade. Isso olha é uma relíquia. a média que o rapaz passava de ano. Olha só. 9,4. Você acha que era sacanagem Isso era do média. professor? Não vou dar 10. O cara é muito CDF, não vou dar 10 também.
Ai, muito sensacional. Isso é verdade. E tem aqui, gente, olha que lindo, tem todas as medalhinhas, vocês estão pensando. Ah, eu ganhava medalhas de ouro, todo ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Bom, olha só, gente, todas as medalhinhas. Primeiro ano, Dona Lúcia, que é a quem eu dedico sempre minhas coisas, porque é ela que me ensinou a ler, né? Olha. E a leitura virou a minha maior paixão. Professora Lúcia. Isso, foi... depois veio a Dona Yolanda, a Dona Augusta e a Dona Mariazinha. E você lembra de todas, até a quarta série, né? Que depois exatamente, aí depois várias. Mistura tudo. Aí mistura, é. E a gente tem aqui também, agora, deixa eu ver o que a gente tem aqui, que tem uma curiosidade ainda de mocinho. Ah... Isso aqui tem a ver com... O lado religioso, né? Na realidade, você viu lá as romarias e tal. Eu fui criado na religião católica e tudo mais. Mas teve uma certa época na minha vida, justamente que eu vivia com essa rapaziada, que eu me encantei com uma coisa chamada Grupo de Jovens da Igreja Católica. Eu fiquei tão encantado com aquilo e tão envolvido com aquelas coisas, que até achei que poderia ter a possibilidade de buscar sabe, vamos ver se eu não tenho dom para ir, para ser padre, para ir para o seminário. Meus amigos brincam comigo até hoje sobre isso, porque eu fiquei, sabe, muito hipnotizado por essa ideia e tal. E acabei indo conhecer alguns seminários e tal, mas nunca fui de fato, né? E hoje você tem algum tipo de doutrina ou princípio religioso? O que seria? Porque nós temos aqui uma... Aqui, olha, Sociedade Brasileira de Eubiose. O que é isso? A Sociedade Brasileira de Eubiose, inclusive, ela tem esse lema Spes Messis in Semine, que quer dizer a esperança da colheita reside na semente. Né? Olha que e a finalidade dela, em última análise, é a readaptação do homem ao meio cósmico. E isso tudo foi, assim, culminou desde os meus pensamentos de criança. Eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Um dia estava deitado e pensei, um dia eu vou morrer. Como é que será que é depois disso? O que acontece? E aí comecei a pensar sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar, a ler. Desde pequeno eu lia muitas coisas. Passei por essa fase de grupo de jovens, acabei indo ler outros livros, passei por várias escolas iniciáticas, sabe, fui estudar tudo que diz respeito à espiritualidade, passei pela maçonaria, fiz os graus simbólicos, fui venerável mestre de minha loja. Olha que interessante. Depois disso, teria que fazer os graus filosóficos, e eu era muito amigo do Antônio Carvalho, que já se foi também, e o Carvalho sempre falando de eubiose, e eu acabei indo fazer os graus filosóficos na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido professor Henrique José de Souza, e lá eu acabei descobrindo que a grande verdade é aquela que hoje é uma coisa e amanhã é outra, porque ela está dentro de mim e eu é que tenho que enxergá-la. A verdade minha não é igual à sua e não é igual a de mais ninguém. Então, a partir disso, de absorver algum conhecimento e dele depreender minha própria verdade, né, meus próprios conceitos, meus próprios princípios, eu acabei Você se identificou identificando muito com a Sociedade Brasileira de Eubiose. Gente, que interessante isso, muito interessante mesmo. Agora a gente vai pegar aqui o quê? Olha só, nós temos outro bloco de fotos muito legal, que isso aqui já é da família, né? É verdade. De uma moça que encantou o coração do Viviane, que se chama... Alice Helena Viviane. A Alice aqui com 16, 17 aninhos. Exatamente. Porque no nosso tempo a gente tinha que namorar e casar, não era mesmo? Você tinha todo aquele sonho e tudo. Só que daí o Viviane fez o quê? Namorou. Deu uma adiantada no expediente. Foi ter o Eduardo primeiro. É verdade. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ter o filhinho primeiro, não foi? Bom, e depois aconteceu, eu quero que você conte a história desse convite, que é um convite incomum de casamento. Me conta isso. Ah, isso é demais. Fala algum trecho desse. Vou falar um trechinho rápido. Um trechinho. Me permita colocar o óculos aqui. Sim.
porque a gente já estava há algum tempo, né, sendo papai e mamãe separadamente, e aí resolvemos nos casar, e aí bolamos, bom, como é que vai ser esse negócio? Aí bolamos de fazer um convite, o Eduardo fazendo o convite, nosso filho, né, que já estava aí no nosso meio. Aí ele fez, bom, não entendo muito desse negócio de casamento, mas vamos lá. O meu pai e minha mãe resolveram se casar com o consentimento dos meus avós. Meu pai sempre foi meio apressadão, tal, mas sabe como é essa juventude, né? Bem que a minha mãe disse a ele para se casar primeiro, mas se ele tivesse feito isso, eu não estaria escrevendo esse convite. E aí ele resolveu fazer num sábado, mas assim, não sabia se todos poderiam ir, porque o pai dele tinha uns amigos estranhos, trabalhavam sábado, domingo, feriado, a época que eu trabalhava em rádio, né? Radialista. E aí ele convida, dá o endereço, o dia, e falando que já é logo ali, né? Tem também uma festinha que vai ter bolo, cerveja e mamadeira à vontade. Bom, então vou ficando por aqui porque acabei de fazer xixi e minha mãe vem vindo me trocar. Tchau, Eduardo. Gente, sensacional. Vocês viram Esse foi o nosso convite de casamento. E foi criativo. Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, afinal de contas, o Eduardo, que já está um moço hoje, já passou dos 30, é isso que você falou? Exatamente. Olha que fofinho. Aqui nessa época, né? Exatamente. Aí. O Dudu. Exato. E depois você na piscina com ele. Isso. Legal isso. E aqui já todo mundo, que depois vieram os outros filhos. Isso, veio o Fernando e a Tatiana. Então tá aqui. Aí o papai e os outros filhos. E os filhos. Então são 3 filhos e, bom, ainda tem aqui mais fotos. Olha que bacana no Epcot Center. Aí tô com eles. Que foi 1995 isso. Década de 90. Não, 80. Não, 90. 90, 95. porque 80 você casou, 95, né, gente? Vamos... é verdade, é 95. Década de 90. A Tati tinha 11 anos. Bacana. Olha que legal, surgiu aqui antes, no meio de toda essa criançada, tinha um animal, tinha um cachorrinho. Tinha a Andy, eu coloquei o nome porque ela chegou uma bolinha branquinha, né? Falei, nossa, olha, parece um anjinho. E logicamente que veio o Rolling Stones na cabeça e eu, Andy! Eu que batizei o nome da Andy. E viveu com a gente durante muitos anos e agora faz uns 2 anos que ela já se foi. Até hoje a gente não teve coragem de ter outro animalzinho. Ficou muito emotivo nessa... Exato. Essa presença da Andy. E olha só, todo mundo cuidando do Dudu, né? O Dudu foi um Natal que a gente estava todo mundo preparado para viajar, ele resolveu ficar doente. Bom, logo que ele melhorou, a gente foi. A gente programou sair dia 23 de viagem. E aí eu acabei indo até a rua Vanhandava e peguei e fiz uma ceia, trouxe para casa no dia 24, ali no Gigeto, ali no pessoal, e acabamos ficando em casa, aí no dia 26 ele melhorou, aí a gente foi viajar. Ficou todo mundo, melhora. Foi muito bacana. Ah, que legal. Aqui já são aí os já netos. a Helena, aí sou eu, minha Olha mulher, que fofa. E a Helena, minha primeira neta, filha do Eduardo. Hoje ela tem 12 anos. Já é uma mocinha também. Exatamente. Muito interessante. E aqui... E aí o Fernando Henrique, junto com as bisavós, né? A mãe da bisavó materna. Essa bisa, qual é o nome dela? Essa bisa é a dona Janete, mãe da Alice. E essa outra bisa? Essa é a dona Ruth, minha mãe, bisavó do Fernando Henrique, que é o nosso segundo neto, que vai fazer 10 anos agora em agosto. Que inclusive é Fernando Henrique, é isso? Isso. Fernando Henrique, um beijinho pra você. Você não foi esquecido. Fofinho. Porque quando ele viu o e-mail que a Roseli me mandou, a Roseli pediu, traga fotos dos pais, avós, isso, aquilo outro, filhos, tal. Ele falou, ué, vovô, por que ela não falou de netos? Ela esqueceu. Uma figura. Pois é, uma figura, mas muito fofinho ele. E agora a gente tem aqui uma credencial, que aqui já está falando de emprego. Isso foi um dos primeiros empregos, o credencial para o Carnaval de 1978. Exatamente, eu estava na Rádio Cultura desde 75 e a gente ia fazer a cobertura dos carnavais e tinha que ter a credencial do Senacom, Centro Nacional de Convenções, que era da Hidrominas, que cuidava da parte turística de Poços de Caldas.
era uma credencial relativamente simples, mas muito significativa, né? Muito importante. Bacana. Olha aqui no carnaval, que bacana. Ah, e tô com a Alice no carnaval, lá no Palace Cassino. Muito bonito. E aqui, olha, um grupo imenso de pessoas incríveis. Também já na Rádio Cultura de Poços de Caldas, eu estou aí com grandes figuras, grandes jogadores que vieram depois para grandes times de São Paulo. Sensacional. Ailton Lira, Newton Batata, o Buzuca, que era uma figuraça. A gente não vai mais conhecer, né? Porque já envelheceram, alguns e já não junto estão. dos meus companheiros de rádio, não dá para falar o nome de todo mundo, mas está ali o mas Antônio você tá Carlos. aqui, né? Você tá eu estou aqui. aí, Aqui. exatamente, com as bolas para fora e tal, junto com o Flávio Araújo, que era o dono da Rádio Cultura de Poços de Caldas. Flávio Araújo é esse senhor aqui. Exatamente. É esse aqui. Olha o só. Flávio Araújo, que narrou as grandes lutas de Adejô, foi um dos maiores narradores esportivos do Brasil. Narrou da época. A narração do 1000º gol do Pelé mais famosa é a dele no Maracanã. Ah, entendo. E olha aqui, nós temos aqui Clube do Disco, 18, olha, 1977. O que é isso aqui? É uma programação da Rádio Cultura de Poços de Caldas, em 77. Olha, E o que tinha que acontecer aí? de agosto, uma quinta-feira. Não, aqui é o programador. Bom, essas são as músicas que nós vamos tocar hoje. O que tem aí? Então, pelo aí, menos umas duas. Vamos aí. ver que aqui. Tem aqui? Vamos ver. Na época? Começamos aqui, ó. Sei lá. Guilherme. Não, aqui. Ciro Aguiar, antes da. Erasmo Carlos, Paralelas. Nem Mato Grosso, Bandido Coração. Miúcha, Olhos nos Olhos. Billy Paul, Let It In. João Nogueira, Espelho. Nossa, Bacana, tinha cada isso. coisa bacana, rapaz. Bacana isso. Antônio Carlos e Jocafe, Opus 2. Essa dupla era sensacional. Belchior, Coração Selvagem. E If You Leave Me Now, com o grupo Chicago, eu já tocava em 1977. Muito Depois a gente bom. vai falar mais sobre o grupo Chicago, mais pra frente. Sensacional. Bom, e Viviane, você falou de um ídolo que é um nome incrível no Brasil, tá aqui, olha só. É o Ramos Calheiros. Esse era um senhor que infelizmente já nos deixou, mas que era, na minha forma de ouvir, um dos maiores narradores, um dos maiores locutores que a gente teve nesse país. E ele é meu ídolo. Você perguntou, venha falar sobre um ídolo. Eu tenho que falar sobre Ramos Calheiros, que foi escolhido, inclusive, por Walt Disney para ir para os Estados Unidos. Ele fazia a Voz da América e fazia todas as narrações da Disney. Nossa, em português e em inglês também, que ele tinha um inglês perfeito. Muito bom, né? muito bom. Ramos Calheiros acabou sendo lá no futuro o nosso patrono no Clube da Voz. Olha Depois a gente só. vai falar sobre isso. Vai falar. Agora me fala uma coisa, a locução para você foi uma paixão ou foi uma descoberta? Por causa do timbre da voz? Alguém te falou, olha, legal sua voz, vai lá e tenta. Foi uma descoberta. Em princípio, eu estava na 8ª série e aí nós fizemos lá um transmissor e um receptor numa aula de eletrônica que tinha. E eu acabei sendo escolhido para ser o locutor da rádio, porque eu já tinha sido orador no primário, seria o orador naquela turma de 8ª série. E aí acabei fazendo e saí de lá, falei, aí sim, quando eu fiz, aquilo bateu como uma grande paixão. Eu saí imediatamente, fui para casa e falei para o meu pai, quem é que você conhece de rádio? Ele falou alguns nomes. Eu fui na maior cara de pau, eu tinha 14 anos de idade. Nossa! E conversei com alguns dos caras, falaram, tem uma freirinha aí que faz um programa aos sábados e que ela precisa de gente para ler. Aí eu fui na faculdade atrás da freira, ela falou, apareça lá no sábado, 2h30 da tarde, estou lá na rádio e você vai ler os textos. Aí eu li os textos e ela comentava. Aí o gerente da rádio ouviu e me contratou. Por isso que eu tenho esse intervalo entre a minha real contratação, porque eu comecei fazendo essa brincadeira. Não era, para mim não era brincadeira, era sério já. Mas eu fazia essa leitura do programa semanal da Freira aos sábados na Rádio Difusora. Interessante isso. Agora, e como que surgiu o primeiro comercial? Você lembra da marca? Você lembra qual foi as locuções inesquecíveis assim? Bom, o primeiro comercial já aqui em São Paulo, né? Em Poços a gente gravava comerciais do comércio local e tal.
Mas já aqui em São Paulo foi em 1978, o ano que eu vim para São Paulo. Eu saí com o Jorge Elalpo, que me apresentou tanto um estúdio de som como uma produtora de vídeo. Sim. E nesse estúdio de som eu conheci o Nicola Lauleta, com quem hoje a gente desenvolve um trabalho, depois a gente fala sobre ele. Sim. E a primeira locução foi um spot para rádio. E eu tinha que entrar depois de uma piada de um casal, ou uma brincadeira entre um casal, e eu tinha que entrar e falar curau de milho verde vigor. Né? Mas só que eu tinha que rir da piada. Então, como é que eu... Aí ele falou, você tem que entrar e falar curau de milho... Como se eu estivesse dando, sabe, dando uma risada, curau de milho verde vigor e tal. Tá. E esse foi o primeiro comercial para rádio que eu gravei. Logo depois, sei lá, algum mês depois, eu gravei o primeiro de televisão, que foi sobre uma lâmina de barbear chamada Chic 2, Ultrax, com cartucho, com lâminas paralelas. Puta, foi sensacional. E fora aí depois foram vindo os outros comerciais, né? Agora, você quer saber de alguns marcantes, é isso? A gente já vai falar desse assim, um pouquinho mais pra frente, que tem algumas que a gente vai pontuar, mas que eu queria saber assim, para falar de tantos produtos diferentes, você tem que fazer laboratório para ver qual é o tipo de público que vai atingir, se são jovens, se são mais adultos, como que funciona? Esse laboratório é na hora de gravar, né? Porque você nem fica sabendo antes, assim, com muita antecedência, como é o texto, isso. Você chega, lê o texto e fala, bom, esse texto pede uma locução leve, esse aqui uma locução mais impostada, esse aqui... Então, se eu recordar, por exemplo, um que eu gravei com 22 anos, Sim. Por exemplo, ela era sobrinha da Sara e da Ângela e do Mário, e foi até o estúdio Avantgarde e gravou a versão aquarela do Toquinho, uma menininha cantando. E eu chegava e assinava o comercial falando assim, bem levezinho para as crianças, e todo mundo se lembra disso até hoje. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Ah, que amo! Verdade. É verdade. Muito legal. Agora, você acredita que para um locutor ter uma boa voz, ele tem que ter um preparo ou isso pode ser um dom? Ele pode, de repente, dizer, eu vou me transformar num locutor ou isso tem que ser um dom? Olha, eu acho que tem gente que já fez isso, porque... Eu conheço muitas pessoas que eram técnicos de som e que gravavam locutores e que foram se aprimorando, olhando como o locutor gravava e se foram desenvolvendo um talento próprio através de técnica. E depois, mas por gostar também da coisa. E acabaram descobrindo esse dom dentro deles. Mas eu acho que tem muita gente que talvez não seja tão apaixonado pela locução como eu sou. Eu sou um cara apaixonado pela locução, mas muita gente consegue fazer a coisa tecnicamente. Ah, entendo. Isso, e assim, inclusive, como eu falei do Nicola agora há pouco, essas pessoas, jovens, ou até não tão jovens, mas que já estão no mercado, já têm uma certa bagagem, hoje em dia podem fazer um workshop com a gente. Sensacional. Workshop de locução comercial. A gente faz lá no estúdio da Ecos, que é o estúdio do Nicola. Sim. E a gente pega os 4 principais estilos de locução: locução clássica, locução interpretada, locução de varejo, locução narrativa, quando dá tempo. E a gente vai com cada profissional para o microfone e vai dando as dicas, olha, aqui assim e tal, porque justamente isso, eu não poderia fazer esse Faber-Castell, por exemplo, que eu falei agora há pouquinho com você, com uma voz que eu criei para fazer o Skol Beats, por exemplo, que era uma coisa pesada de música eletrônica para a juventude. Como era o Skol Beats? A Skol traz os maiores eventos para você, Skol Beats. Eu criei essa voz, você está entendendo? Uma coisa para criar expectativa na juventude. Opa, o que é isso? O que é isso? Olha só, parece que o cara está dentro de uma nave espacial e está chegando. E a gente faz tudo assim, né? Ou chegar com uma locução mais caricata e tudo. Que eu cheguei a fazer também, de repente, quantos domingos nós acompanhamos o Ayrton Senna ganhando na Fórmula 1. Como era? Era patrocinado um dos patrocinadores da época era o Cheetos, né? E dentro de uma brincadeira jocosa, eu criei uma voz caricata para assinar o Cheetos, que era, sabe, não usando essa voz natural, grave. Pelo contrário,
estragando a voz, mas valorizando o produto. Cheetos, o queijo que detona. É verdade, É legal. verdade. Muito É isso legal. aí. Quer dizer, então existem todas essas nuances, essas Exato. entonações que podem ser trabalhadas. E é só falar com essa turma aí que você... A gente tem um e-mail para quem se interessar, é workshoplocucal@gmail.com. workshoplocução@gmail.com é que a gente não tem cedilha. Não vai pôr cedilha. Mas vai estar aí na tela, vocês vão procurar e no final a gente vai falar mais um pouquinho. Agora, existem campanhas promocionais que vocês fizeram e a gente vai pedir aí umas imagens, vai pedir uns vídeos? Antônio Viviani. Trident apresenta qualidade em cada detalhe. Como é bom ter muitas razões para fazer uma escolha. Chevrolet, conte comigo. Você está em Deadwood, vendendo seu terreno para um estranho que cospe na mão para fechar o negócio. Como você reagiria? Para saber essa e outras respostas sobre a cidade sem lei, assista a Deadwood, a nova série da Fox. ESPN e ESPN Brasil. Temos tanto futebol que precisamos de 2 canais para você ver tudo. Mitsubishi, pela 9ª vez, campeão do Dakar, o rally mais difícil do mundo. McDonald's, o restaurante oficial das Olimpíadas 2004. Boa sorte, Brasil. A Skol sempre traz os eventos mais inovadores para você. Skol Beats. Mais alguma ideia? Manda que a gente arredonda. Novo Axi Seco, com ação antitranspirante. Deixe para trás a internet lenta. Peça já Speedlight, o seu primeiro Speed. Ter a maior cobertura do Brasil é estar em 86% do país. É você falando e ouvindo sempre. Vivo é a maior cobertura do Brasil. A Isadora vai nascer. E além dos pais, a Philips está pensando no futuro dela. Philips, 80 anos à frente, fazendo a sua vida melhor. O Brasil acorda para sorrir, para sonhar, para viver. O Brasil acorda para realizar, para produzir, para vencer. O Brasil acorda para crer, para ser, para amar. O Brasil acorda num Propel. Gente, vocês viram que legal? Vocês lembraram? Emocionante, né? Esse é o cara. Esse é o cara da voz. Vamos falar da rádio. E olha hoje só. a voz, a cara da voz, né? Tá aqui, o pessoal conhecendo, como você disse no início do programa. Exatamente, a cara da voz. Olha só, trabalhou no início de carreira na Difusora, na Excelsior e na Antena 1. A gente tem foto de tudo. E tem um da Record aí também, né? Alguma coisa. O que foi que aconteceu? Você apareceu nos lugares, alguém indicou, você foi... Não, a Rádio Como Difusora que era a nossa rádio de paixão da juventude. A Rádio Difusora... 79, gente, olha só. Tem 78, que eu cheguei em São Paulo. Era a rádio que eu ouvia com os meus amigos em Poços de Caldas. Era a Difusora, à noite, junto com a Mundial, onde tinha Big Boy e tudo mais. E durante o dia a gente ouvia Excelsior. Eram as rádios que deixavam a gente malucos, né? Porque traziam as novidades para a juventude. Agora, o que é essa foto aqui? Você apresentava, inaugurava eventos? Não, eram bailes que, assim, nós éramos os grandes ídolos dos bailes. Olha, as discotecas, né? Então, era a PUC Discoteca apresenta Antônio Viviani. Ali era no Clube de Regatas Tietê, que hoje foi fechado, né? A gente lançava os discos e fazia praticamente uma rádio ao vivo. E nossa, durante o baile, era sensacional. Tinha até tinha esse selo, todo mundo esse queria adesivo, ter o adesivo. Todo mundo, é raríssimo. Eu tenho 2. Trouxe um aqui. Cuidado com ele. Cuidado. Cuida só. E aí eu dentro dos estúdios da Difusora com o Grupo Chicago, e o Phil Leave Me Now, né? Eles vieram
Era uma rádio sensacional, né? Sensacional, eu lembro. Muito legal. Em Muito, 78, muito legal. 79, 80 eu estava por lá. E aqui a gente tem agora na Excelsior. Sim, aí o Antônio Celso me contratou junto com o Cacá para a gente ir para tá Excelsior. Aqui em cima, aqui. Aí estamos aí, eu, Carlos Raci, que também era da difusora, o Paulinho, o Boninho, que era nosso diretor. O Boninho começou trabalhando como diretor lá na Rádio Excelsior. Esse aí, exatamente. Ó, Boninho, Carlos você Orápia, tá aqui em pé. Ana, o Marquinhos, Carlos Townsend, Mr. Sam. Estamos todos aí. O Mr. Sam também. O Mr. Esse Sam, aqui é o Mr. isso, Sam. exatamente. Muito legal, gente. Quer dizer, todo Isso mundo... é 1980, da era 81. disco. Exatamente, era sensacional era essa época. muito mesmo, muito legal. Depois da Excelsior, eu fui para a Antena 1. Antena 1. Que foi a rádio número 1 de São Paulo. Eu tinha os contatos imediatos com o Arnaldo Sacomani aos domingos à noite. Verdade. Aquela paquera na Rua Augusta. E eu fazia um horário que era primeiríssimo lugar de audiência em São Paulo. Então, e nessa, é verdade, eu lembro, Antena 1. E a frequência da rádio era 94,5. Hoje é 94,7. Mudou-se depois no DAI um pouquinho. E como é que era o nome do programa na época? Não, era era o nome do apresentador, né? Aquele horário, agora é o horário do Antônio Viviani. O único programa que tinha nome era o da cultura inglesa, que o Keith Trickett fazia. O restante era a programação normal e ia trocando. Vocês eram os grandes ídolos. Os grandes ídolos, os locutores eram tinha essa realmente, febre. Tinha um nome, né? A partir do nome dele rodava-se a programação. E aqui a gente tem na Rádio Record, 1000 kHz. Exatamente. Aí eu fui passar pela Rádio Record, já indo para o Rádio Popular em 1984, por aí. Né? Porque eu fiquei na Antena 1 80, 81, 82, 83, saí, fui para a Metropolitana, aí comecei também em televisão. E depois, saindo de uma emissora, eu acabei indo para uma TV, que era a TV Record, e lá comecei a fazer esse programa, que era praticamente um programa de TV no rádio. Você vê que tem palco, tem tudo, e assim era aos domingos à tarde, nos grandes clubes, nos grandes centros esportivos. Chamava Alegria dos Bairros. Esse aí era o Alegria dos Bairros, exatamente. Era uma caravana que chegava lá, montava tudo e pronto. E aí eu fazia um programa pela manhã na Record também, o Alegria Geral, que tinha até um quadro bacana sobre a maior alegria, porque era tudo alegria, né? Falava-se sobre a maior alegria da minha vida. Então, mas essa coisa do otimismo, 100% otimista, vem de você mesmo. Isso é uma coisa que essa coisa da alegria, da maior alegria da minha vida, você tinha esse quadro também. Porque eu notava que os outros comunicadores pediam cartas para os ouvintes para contar aquelas histórias, umas histórias tristes. Umas coisas de drama. Aquela dramatização. E eu falei, puxa vida, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pedir para os ouvintes se escreverem qual foi o momento mais legal que ele passou na vida. Olha, né? que legal. E aí, sabe, foi um outro astral, uma coisa muito bacana. Muito legal, porque o drama ele vende, mas a alegria renova. Exatamente. Não é? Você vai ficar martirizando aquela coisa. É verdade. Agora a gente vai para a TV, é isso? A gente tem aqui um monte de coisa de TV. Na realidade eu comecei em TV em 1980. Você passou... Fazendo chamadas para um canal chamado TVS, Canal 11, Rio de Janeiro. Era a emissora do Silvio Santos. E aí... Olha você aqui na época da TV. Isso. Quando fechou a Tupi, aí criou-se o SBT, eu já estava lá porque eu já fazia a TVS, né? Aí começou a TVS em São Paulo, criou-se o SBT. E a partir de então eu comecei a fazer... depois que o Gugu deixou, comecei a fazer a sessão premiada. Aí o Viva a Noite, que era o programa dele nos sábados à noite, ele fazia no palco, eu fazia as reportagens de rua. E também fazia telejornalismo, fazia o Notícias, apresentei algumas coisas. Aqui também foi época de TV? Não, aí já ficou um pouquinho fora do TV, na portinha lá da difusora essa aí. Época da rádio também. Eu tinha 18 anos. Agora você aí eu fiz a TV e aí fui para Record.
Na Record eu apresentei aquelas fotografias que você mostrou, que era o Bolsa de Sucessos. Ah, tá. Exatamente. E esse aqui era o quê? Era um jornalismo. Depois da Record eu fui para a TV Cultura em 1987 e fazia o jornal Informação na TV Cultura. Que era um jornalismo. Isso. Quer dizer, você passou pelas maiores rádios e também as maiores emissoras de TV. Ainda tem mais TV, porque depois eu fui junto com a Elis Marina, olha a fotografia pequenininha aqui, Vê ó. aqui onde que eu tá. E a Elis Marina aqui, o Ferreira Martins fazia o jornal, a Marília Gabriela apresentava um programa, tinha Silvio Luiz, tinha todo mundo, eu fiz o dia a dia na TV Bandeirantes. Tá aqui, ó. Em 89 e 90. Aqui tá, ano novo, canal novo, quer dizer, toda a programação foi reformulada. Exatamente. E vocês estavam lá. E a Bandeirantes foi a última TV que eu apresentei ao vivo, né? Depois eu parti para eu continuo trabalhando em televisão, mas só em off. Mas aí você foi para ESPN. Isso, bem depois, né? Foi em 1994, Década de 90. Foi em 94. Em 94, década de 90, eu fui fazer as chamadas da TVA Esportes. E aí, em 95, a TVA Esportes virou ESPN. ESPN, que a gente vai ver agora uma vinhetinha, não é? Tem algumas chamadas, a voz dos canais ESPN. Dá uma olhadinha. A camisa 10 é mais que um número. Ela é reservada aos melhores. É a do craque, do comandante, daquele que vai entrar para a história. Vista esta camisa com orgulho e um país inteiro vestirá com você. Copa do Mundo FIFA na ESPN. Nada mais importa. Bom, vocês gostaram? Além disso, ainda faz as vinhetas do CQC. Como é que verdade. É isso daí? Eu fui escolhido para gravar as vinhetas e também foi uma forma de descobrir que voz usar. Eu fui com o diretor argentino, e eles não sabiam, né, que tipo de locução usar. Sim. Aí eu fui fazendo vários tipos até chegar naquele, né? Começa agora para todo o Brasil. Uma brincadeira, né? Porque chama a atenção da garotada, né? Verdade, porque você define, né? Olha, é agora, preste atenção, né? Custe o que custar. Ai, que maravilha. Né? E a vinheta mais famosa que todo mundo adora é aquele Top 5. Você coloca, você tem ele aí, Eu não tenho. tem? Vamos dar uma olhadinha agora? Top 5 da TV Brasileira. Vocês viram, vocês aí que curtem o CQC, que acho que é muita gente, porque eles são ótimos. Bom, agora como é que funciona o Clube da Voz? Que o Clube da Voz, alguém idealizou? Quem é o idealizador? Na realidade, essa ideia surgiu em 1992, quando os publicitários voltaram de Cannes, achando que todos os locutores falavam iguais, era tudo igual. Na realidade, um locutor específico gravava todos os comerciais que eram feitos por vários, né? Ele gravava em inglês, então ia sempre tudo com um locutor só. E alguém chegou querendo descobrir vozes e a gente falou, puxa, que tal se a gente valorizasse a nossa profissão? A ideia principal partiu do Edson Maziero. E eu, junto com ele, com outros grandes profissionais, estão lá, os sócios fundadores do Clube da Voz. Você pode acessar o nosso site, clubedavoz.com.br, tem a nossa história lá. E conhecer. E aí nós nos reunimos e fizemos uma associação de profissionais de voz em publicidade para valorizar o profissional, principalmente o locutor comercial. O locutor comercial. Agora, além disso, a gente tem mais algumas curiosidades, incluindo, voltando um pouquinho lá para a década de 80, você criou esse nome Occidense. Então, foi na época que eu apresentava aquele jornal Informação, a gente recebia a pauta, e aí tinha um círculo aqui que o pessoal colocava os números, né? 1, 2, 3. Só que quando você faz a chamada, daqui a pouco no Jornal Informação, aquele círculo vem vazio. Porque é só aquela lauda que vai
Eu entrava no meio do vôlei, daqui a pouquinho as notícias do Jornal Informação serão essas. E aí ficava lá esperando o vôlei terminar. Sim. E aí naquele círculo eu comecei a riscar e fiz um O, o X, o Y, falei Oxidance. Olha que bacana, oxidação, oxidance. Isso dá nome para uma danceteria, né? E Um dia minha mulher e o Carlinhos chegaram, não, porque a gente vai abrir uma danceteria, ela era lá no Tucuruvi. Gente, o Carlinhos era um menino, praticamente. É. Olha aqui. E hoje o Carlinhos, ele tem... Ele apresenta o programa, ele acabou ficando com a Olha marca. o Carlinhos aqui, com Viviane. O Carlinhos, olha ele aqui. Bom, gente, o Carlinhos, ele tá hoje na Rádio Iguatemi Prime. E eu faço as vinhetas do programa, né? Muito legal. Na Oxidência. 92,5. Isso. A minha voz presente em mais uma ocasião, né? Muito pra legal. Variar um pouco. Agora, muito legal. Agora você tem... Gente, ele está sempre em estúdios, fechadinho. Mas aí, eu acho que para libertar essa coisa toda, inventou um hobby sensacional. O seu hobby. Em Parabéns. 1999... Depois de tentar mergulhar e ter problema no ouvido, depois de tentar tirar brevet e saber que mais de 5 graus de miopia não poderia ser brevetado. Alguns obstáculos. Todos os obstáculos. Fizeram aí você... eu fui fazer voo livre. Gente, isso é sensacional. E levou a família inteira. Voo de parapente. Logo na primeira turma formamos eu e meu filho Eduardo, que já tinha 18 anos. Aí 2 anos depois... O Fernando se formou e depois a Tati também. Gente, todo mundo foi. Ninguém teve receio de altura, nada. Voo livre é uma coisa de muita paz, muito contato com a natureza. Uma coisa que te aproxima muito com esse planeta gostoso que a gente tem mais é que preservar. Verdade, mas então não é qualquer pessoa que pode chegar lá e já ir com tudo. Tem que se filiar, tem que se credenciar. Sim, tem escolas especializadas. Basta você digitar que você... Hoje o voo livre é totalmente regulamentado por associações, principalmente a ABP. Associação Brasileira de Parapente. Basta você dar um Google aí e consegue informação. Consegue informações. Agora, onde que são essas paisagens lindas que você consegue voar? Olha, eu adoro voar em Andradas. Na realidade, é divisa de Andradas com Águas da Prata. É o Pico do Gavião, muito pertinho de Poços de Caldas. Na região de Minas Gerais. Exatamente, no sul de Minas. No sul de Minas. Agora, a gente tem uma viagem... inesquecível, realmente inesquecível, porque realmente esse local bom, tudo acontece nesse local, né? Tudo. É que eu fui uma vez para lá. Olha só. E eu me lembrei do que meu pai foi para lá quando eu era jovem. Olha só, a gente está falando, olha só, você aqui mais jovem um pouco com seus pais, a gente está falando da onde? De Nova York. Aí St. James Hotel, o hotel que meu pai ficou em Nova York. Logo que chegou, em 1972, ele foi para lá, porque ele precisou ir para continuar cuidando da família dele. Ele foi para lavar pratos, passou por garçom e assim por diante. Sim. Aí um dia eu falei, puxa vida, é hora de levar o papai de volta agora para curtir Nova York, né? Então a gente dessa vez foi... exatamente. Aí a gente foi em 2 ocasiões, aquela vez com meu papai e a mamãe. E depois aí... E mais recentemente... não foi tão recentemente, foi no ano 2000. No ano 2000 nós fomos também com a minha sogra, né? Todo mundo aqui, olha, aqui é a mesma viagem. É a mesma viagem. Legal. Então, quer dizer, Nova York, eu falei, que é onde acontece tudo, né? Tudo. É inesquecível a viagem para Nova York. Muito legal. Agora a gente vai falar de... Tem 2 CDs aqui, é verdade. Muito interessante, olha só, O Segredo da Águia. São reflexões, são textos, como a gente falou da eubiose, lá no início eu apresentava um programa junto com o professor Ademar Ramos sobre a Sociedade Brasileira de Eubiose na Rádio Mundial. E tinha um rapaz, o Evaldo, que está lá até hoje, que ele escrevia alguns textos. Um dia ele pediu para mim, dá para você ler esse texto para eu colocar no meu programa? Eu peguei o texto, li e foi ao ar. Chegaram mais de 700 e-mails pedindo o texto. Aí nós falamos, bom, que tal se a gente conseguir um super músico, você tem vários textos, eu gravo os textos, ele faz uma trilha sonora maravilhosa e a gente lança um CD.
E deu tudo certo. E deu tudo certo. A São gente 3 chamou de profissionais. o projeto O Segredo da Águia. Olha que lindo. Áureo Corrá, ele é o músico. Evaldo Ribeiro, dono dos textos. Isso. O autor dos textos, e você, a voz dos textos. Exatamente. Sensacional. Gente, aqui tem tudo. A criança interior e a grande águia. águia. Nada vale mais que o amor. Maravilhoso. Olha. Não deixe nada para depois. Isso é sensacional. Procrastinação é o pior. Faça tudo que você tem vontade. Arrisque. Quem não arrisca não chega. Quem não arrisca E esses não chega CDs estão à venda ainda. Basta que você escreva para osegredodaáguia@gmail.com. osegredodaáguia@gmail.com ou ligue para a Banca Bruno, que é a distribuidora para todo o Brasil, envia pelo correio. Olha que bacana. São Paulo, 11, né? Sim. 3289-7776. Olha lá, gente. 3289-7776. 76. E é da Lua Music. Exatamente, foram lançados Super pela legal. Lua Music. Muito interessante. E esses aqui já são meus. Ah, sim, esqueci. Eu falei Amei. para ela, na hora eu falo que esses são seus. Desculpa. Esses são É meus. isso mesmo, esses são totalmente seus. Muito obrigado. E aqui, é o volume 1 e o volume 2. muito bom. E nós temos aqui ainda, falando, né, que a gente falou do Clube da Voz, como surgiu e tudo mais, saiu matéria na época e tudo, né, no jornal. E aqui, Aí eu tô com a Ana Bá e o Luiz Strasburger, né? É uma associação que se tornou uma grife da locução publicitária brasileira, o Clube da Voz. muito legal, que o site é clubedavoz.com.br. Olha, eu amei. Olha, o baú, vocês viram como passa rapidinho? Vocês estão ouvindo, curiando. Eu amei. Agora, a gente tem aqui, eu deixei por último, a propósito, são vários textos eu trouxe lindíssimos. alguns. Lindíssimos. Eu tenho vontade que ele leia todos, porque a voz Mas é eu acho que linda. não dá tempo. Não dá tempo. Então, eu vou pegar esse daqui, Sede. O Sede Ótimo. é o mais curtinho, mas ele é muito proposital. Olha só. Eu, assim, depois que mudei, né, para uma casa fora de São Paulo, eu acabei ficando mais à vontade para extravasar aquelas coisas que vivem dentro de mim. E aí comecei a escrever, e esse foi um dos textos que eu escrevi. Vamos lá, chama-se Sede. Tenho sede, mas a mim não basta qualquer água, qualquer líquido. Quero beber daquela fonte. Ah, como alcançá-la? Tento, busco e não consigo. Arrebento-me em meu intento, e depois de muito esforço, quando penso tê-la sob meu domínio, ela escapa-me entre os dedos. Foge. Olho ao longe e parece-me que ficou ainda mais distante. Corro feito um louco, nem olho para o caminho e mais uma vez vou ao chão. Mesmo tombado, rasgado, por fora e por dentro, não consigo deixar de almejá-la. Já não é fonte, é estrela, ao longe, e dela chega-me o brilho, a luz. É só isto que bebo. Sorvo cada facho com intensidade e descubro que era o que me bastava. Sensacional. Era isso aí. Super interessante. E aí eu vou lançar um livro ainda, eu espero lançar um livro com os textos e também com os textos gravados, né? É um videobook livro, sei lá como é que a gente vai fazer. Vídeo audiobook, livro com áudio, alguma coisa. Vai ser primoroso. Eu não vou... Estou juntando mais textos para elaborar isso. Vou lá no dia do lançamento. Olha, gente, acabou. Que pena, né? Olha só, nós temos ainda um livro aqui, que é o livro Objetos e Memórias, que todos já sabem, que é a proposta do projeto Auxiliar Idosos. Eu quero te entregar. Tem, aliás, também tem aqui um DVD feito pelo Sérgio Reis, que esse DVD tem alguns depoimentos e é para humanizar o projeto. E eu quero te entregar, Viviane. Puxa, muito obrigado. Quero que você leia e você tenha... Muito obrigado. Fico muito feliz de poder ter estado em seu programa e de receber esse presente
que já está autografado aqui, né? Querido Antônio Viviani, muito obrigado. Muito viu? obrigada. E eu vou autografar os CDs para você também. Então tá, agora eu quero te agradecer, queria te pedir se você puder dar uma palavra para a nossa campanha Ame, Ampare e Respeite o Idoso, porque o idoso, ele foi o cara que conseguiu arregimentar a família, cuidar, e a nossa campanha é justamente para quê? Valorize o idoso, não deixe, não o abandone. Se tiver que colocar em alguma clínica ou por algum motivo mais sério de saúde, não o abandone. Continue a visitá-lo, que ele precisa de um carinho da família. Isso é primordial. Respeitar as nossas raízes, de onde viemos, respeitar aqueles que passaram por esse mundo, construíram suas famílias e hoje estão nesta idade avançada. Amar, respeitar e amparar os idosos não deveria ser obrigação de ninguém. Simplesmente deveria ser um ato de muita generosidade que partisse do coração de cada um de todos nós. Olha, amei, adorei tê-lo aqui, porque realmente são histórias muito interessantes. Agora, para entrar em contato com você, eu tenho aqui, tem o Facebook, que é Antônio Viviani, o Twitter, @Antônio Viviani, o site, se você quiser saber mais coisas aí, o site é o www.antonioviviani.com. Quer deixar um telefone? Então, veja bem, se a pessoa também entrar lá na página do Clube da Voz ou dos meus sites Todos têm os telefones? Todos têm os telefones lá. Então, mas tá. é simples, é só buscar no clubedavoz.com.br/Antônio Viviani, que aparece tudo. Muito também legal. Na minha página no Facebook, que é Antônio Viviani Oficial. Né, tem o oficial. É porque eu tenho o perfil e a página, né? A página tá bacana também. Legal, muito obrigada. Eu agradeço, e maiores trabalhos que estão realmente disponíveis também no clubedavoz.com.br/Antônio Viviani. E é isso, gostaria de deixar meu agradecimento pela audiência, pela paciência de vocês que conheceram um pouquinho mais da minha vida hoje. Obrigado, Roseli. E vamos ser felizes. Saúde e alegria sempre na vida de todo mundo. É isso aí. Amei, beijo, tchau. Fica com Deus.